Olá pessoal, como vocês estão? Então vamos dar início, o Plano de Estudo Tutorado PET volume 4 e voltado para o segundo ano do ensino médio. Essa primeira semana a gente vai falar um pouquinho sobre as características do reino protista. Primeiramente, o reino protista, ele engloba tanto os protozoários como as algas. Então, como eu falei, o reino protista a gente tem as algas e os protozoários, que são pertencentes desse reino. A diferença geral deles é que os protozoários eles são heterotróficos, que é isso? Eles não sintetizam o seu próprio alimento, e as algas elas são autótrofas, então elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Uma característica muito marcante dos protozoários, que é o nosso foco dessa aula, elas são unicelular, então quer dizer que ela é um organismo com uma única célula. São eucariontes. Então o que quer dizer que são eucariontes? Então ele tem uma estrutura organizada de organelas, que tem com várias funções específicas dentro. Então uma única célula ela consegue desempenhar várias funções distintas. No caso aqui dos protozoários, uma organela muito importante, que tem uma função marcante ali, é o vacúolo contrátil. Porque ela ajuda na função de realizar essa regulação osmótica. Então aqui a gente falando sobre alimentação, como eu falei, eles são o quê? Heterotróficos, eles não produzem o alimento, então ele tem que capturar o alimento, Então para que eles se alimentar, os protozoários eles capturam o alimento por fagocitose, dando origem aos fagossomos, que se funde aos lisossomos, formando os vacúolos digestivos. Então, após a digestão, dentro dos vacúolos, os restos eles são eliminados por grasmocitos. Então, aqui na imagem dá para vocês verem. Então, aqui é uma ameba, um exemplo. Ela forma a projeção que a gente chama de pseudópodes. Então, ela forma, engloba o material, a matéria orgânica, que vai ser o seu alimento. Ali dentro, ela se funde com os lisossomos, que os lisossomos já é uma característica dessa organela de digestão celular, faz a digestão e depois que digeriu, os restos vão ser eliminados por grasmocitos. Então, como que é a reprodução desse organismo? Como ele é unicelular, você fica imaginando, Nossa, uma única célula fazendo tanta coisa, como que ela vai se reproduzir? Então, ela geralmente vai ter uma reprodução assexuada, A reprodução assexuada, a característica dela é que ela não tem a troca de material genético. Então, como aqui, por exemplo, o primeiro, ele tem uma divisão binária. Então, a célula-mãe ela vai se dividir e dar origem a duas células filhas. Então, ela faz uma divisão mitótica, Então, de um organismo, ela se divide e forma dois organismos. A gente tem a divisão múltiplicas, Que a célula faz muitas mitoses e forma muitos núcleos, que se dividem em células pequenas. Os paramécios, que também se reproduzem assexualmente por fusão binária, fazem sexo, que no entanto não está diretamente relacionado com a reprodução, porque não gera novos organismos. Que cabe salientar que a biologia, o sexo, é a obtenção de material genético de outro indivíduo. Então, um mecanismo pelo qual fazer sexo é conhecido como conjugação. Então, nos protozoários, o que a gente chamaria de reprodução assexuada, a gente chama de conjugação, porque ele não vai gerar um novo organismo, como a gente vai ver na imagem agora. Então, olha lá, como a gente havia falado, Então, a gente tem a divisão binária, que forma de um indivíduo, formam dois indivíduos. E depois a gente tem a divisão múltipla, que forma vários núcleos, formando vários protozoários. E a que a gente chama de reprodução assexuada, que não pode se dizer se bem uma reprodução assexuada, porque dessa junção dos protozoários não gera um novo organismo, Por isso eles denominam como conjugação. O que acontece ali? Como dá para vocês verem na imagem. Então eu tenho dois aqui, a união de dois paramécios. Então, tem dois protozoários, eles vão se unir, Então, vai ter a meiose dos micronúcleos, então formam novos núcleos ali dentro, tem a degeneração desses 3 micronúcleos. Aí, o que aqui acontece? A conjugação, que nada mais é que a troca do material genético. Então, aí tem a fusão dos micronúcleos, E a recombinação.
E depois eles vão o quê? Se separar novamente. Aí a gente tem as mitoses e a degeneração de 4 micronúcleos. Que aí vem de novo o quê? A reprodução assexuada. Então ele não, dessa conjugação, dessa troca, ele não gerou um novo organismo. Eles trocaram material genético, depois se separaram e depois fizeram reprodução assexuada. Depois eles fizeram mitose novamente. Então eles fazem meiose só um tempinho ali. Trocou material e já faz a reprodução assexuada da mesma forma. Por isso que ela não pode ser considerada precisamente como que eles estivessem realizando um sexo, vamos dizer assim, né? Então aqui a classificação. Os protozoários, eles são classificados pela forma de locomoção deles e até a questão do ambiente. Então os protozoários, eles foram classificados, né, colocados em caixinhas chamadas de filos, em função do modo de locomoção, compartilhando entre algumas espécies. Então aí a tabela abaixo, ela mostra como foi feita essa subdivisão. Então a gente tem os filos, né, as estruturas locomotoras no ambiente e alguns exemplos. Então a gente tem o filo Sarcodina ou Isópoda, né, que são sarcodinas. Eles têm a estrutura locomotora como pseudópodes. Eles têm uma vida livre ou parasitária. E a gente tem um exemplo, as amebas. A gente tem os zoomastigóforas, né, que são os magóforos ou os flagelados. Então ela tem estrutura locomotora por flagelos. Vive em ambiente de forma livre ou parasitária. E a gente tem um exemplo do Tripromossomas e a Giardia. A gente tem a Ciliófora, né, que tem estrutura locomotora por cílios. O ambiente também é de vida livre. Poucos deles são parasitas. A gente tem como exemplo o Paramécio e o Vorticella. A gente tem a Esporozoa ou a Arquicomplexa, que são os esporozoários. A estrutura locomotora é ausente, então ela não tem uma estrutura locomotora. Eles vão viver em ambientes, são parasitas intracelulares, então elas parasitam, né, células de outro organismo. E a gente tem os Pramódio e o Toxoplasma. Então aqui a gente tem um exemplo desses filos, as imagens. Então aqui, por exemplo, a ameba, que tem a locomoção pseudópodes, então elas fazem projeções, é como aquela amoeba mesmo, a gente vai lembrar, né? Então ela faz projeções para englobar, para se locomover e também para englobar o alimento. A gente tem o filo flagelato, né? Então ele já tem esse flagelo para ajudar a locomover. O filo ciliata tem, você pode ver na imagem, tem realmente os cílios, parece muito os cílios mesmo, que vai ajudar a locomoção. A gente tem um exemplo dos paramécios. E o filo Esporozoa, que não tem estrutura de locomoção, que é os pramódios. A primeira questão fala assim: em protozoários de vida livre, como a ameba, proteus, existe o vacúolo contrátil, cuja função é. Então ele quer saber qual é a função do vacúolo contrátil. Letra A, eliminar o excesso de água. B, locomoção. C, digestão dos microcrustáceos. D, absorção de água. Ou E, emissão de pseudópodes. Então, o que a gente sabe, que a gente viu nos slides anteriores, o que é a função do vacúolo contrátil? É fazer o quê? Pegar o excesso, né? Ele vai fazer aquela regulação osmótica. O excesso de água que está dentro da célula, ele vai fazer uma eliminação. Então, a alternativa correta aqui é a letra A, eliminação do excesso de água. Tá? Ele não, que nem ali na letra B, locomoção, não, porque locomoção a gente tem os cílios, os flagelos. Na digestão dos microcrustáceos, não, porque ele não vai se alimentar, ele se alimenta de matéria orgânica, de alguns resíduos, não de crustáceos inteiros, né? Não é para pegar os crustáceos, né? Então, porque já tem um mecanismo de pseudópodes, né, dessa projeção da membrana para englobar a matéria orgânica para se alimentar. Absorção de água? Não, também. Tá? E eliminação de pseudópodes também não, porque o vacúolo contrátil ele não está relacionado com a locomoção, e sim fazer essa regulação osmótica mesmo de eliminar esse excesso de ar que está dentro do organismo dele. Então, a alternativa A. A questão 2, a atividade 2.
Considere as seguintes afirmações referentes aos protozoários. 1. Considerando seu nível de organização dos protozoários, pode-se afirmar corretamente que são acelulares como os vírus? Não, né? Essa afirmação está incorreta. Por quê? Porque a gente viu que os protozoários eles são unicelulares e eucariontes. Então, eles têm uma estrutura celular, né? Uma estrutura de organelas, tudo. Por mais que eles sejam parasitas também, eles têm essa função de parasitária, mas eles não dependem diretamente daquele organismo, como os vírus dependem. Então, se os vírus eles não fazerem, né, parasitar uma outra célula, ele não sobrevive, tá? Então, eles não são celulares. Então, essa afirmação está incorreta. Afirmação 2. Pode-se afirmar corretamente que os protozoários só se reproduzem assexuadamente? É falso, né? Como a gente viu, tem um exemplo da reprodução assexuada, que é a conjugação, que vai ter essa troca de material genético. 3. O protozoário causador da malária no homem é o parasita Plasmodium. Está certo? Então, a malária é uma doença que é ocasionada por um parasita chamado Plasmodium. Então, entre as alternativas aqui, qual que está correta? Apenas a 2 está correta? A B, apenas a 3 está correta? C, apenas a 1 e a 2 estão corretas? A D, apenas a 2 e a 3 estão corretas? E aí, todas estão corretas. Então, a alternativa correta aqui é a letra B, que apenas a 3 está correta. Atividade 3. Os protozoários apresentam diversos meios de locomoção que frequentemente são utilizados para sua classificação. Dentre os meios de locomoção, os protozoários, podemos citar os pseudópodos, que são prolongamentos citoplasmáticos que permitem o deslocamento e a captura do alimento. Além dos pseudópodos, os protozoários podem se locomover por. Então, a gente viu que eles têm 3 formas de locomoção e é ausente. Quais são, além dos pseudópodos, quais são os outros 2 meios de locomoção dele? Letra A, flagelos e pés ambulacrais? Não. B, cílios e cistos? Não. C, flagelos e cistos? Não. A D, flagelos e cílios? Isso, lembra que eu falei lá? Os filos são classificados pela forma de locomoção. Então, a gente tem os pseudópodos, né, que formam aquelas projeções citoplasmáticas, os flagelos e os ciliados, né, os flagelados e os ciliados. Aí, depois, lá, cistos e perambulacrais? Também não. Então, a alternativa correta aí é a letra D, que além dos pseudópodos, a gente tem os flagelos e os cílios. Atividade 4. O paramécio é um exemplo de protozoário ciliado. Nesses seres, os cílios atuam. Letra A. Na captura do alimento e na penetração no corpo do hospedeiro? Não. B. Na locomoção e na divisão binária? Também não, tá? Aqui, nos protozoários, os cílios ajudam na locomoção, mas não está diretamente relacionado à divisão binária, à reprodução dele, tá? C. Na captura do alimento e na locomoção do protozoário? E aí? Certo. Porque aqui, por exemplo, vamos analisar a letra A, a captura do alimento. E na penetração do corpo do hospedeiro, ele já não faz essa penetração no corpo do hospedeiro, não está relacionado aos cílios. Mas aqui, na captura do alimento e na locomoção dos protozoários. Então, essa alternativa está correta. Vamos analisar as outras. A D, locomoção dos protozoários e permitindo a digestão extracelular. Não, porque ele só faz digestão intracelular. E na digestão extracelular e excreção. Também não, porque essa excreção em si ali, que elimina o excesso de água, é o vacúolo pulsátil, né? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Então, na captura do alimento e na locomoção dos protozoários. Então, a gente vai ficando por aqui.
Eu espero que vocês se inscrevam no canal para acompanhar todas as atividades do Pronto Estudo Tutorado e até a semana que vem.